Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma super aula de matemática. Já sabe que é a melhor aula, sempre, né? E hoje a gente vai estudar subtração de números. Vamos estudar dois casos, números inteiros e números decimais, lembra? Aqueles com vírgula. Então, vamos tirar todas as dúvidas, pede emprestado para um lado, vai conseguir fazer a subtração do outro e assim a gente vai, tirar todo esse medo que muita gente tem de subtração. Pode deixar isso de lado, porque hoje a aula você não terá mais dúvida alguma. Então, bora parar de papo, bora para a nossa aula, mas peraí, não podemos esquecer uma coisa muito importante. Se inscreve no canal, dá o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para qualquer novidade que você tenha aqui no canal, você será avisado. E já sabe, né? Toda semana tem aula. Então, bora lá para a nossa aula. Mas antes da gente começar a nossa super aula de hoje, eu vou lembrar para vocês que o nosso @profamoniquevital, ele vale tanto para você encontrar a gente no Instagram, quanto para você encontrar a gente aqui no YouTube. Então, olha só, dica de matemática, aula de matemática é o que não vai faltar para você. Então, bora lá, vamos começar a nossa aula. Então, antes da gente armar, né? Porque a gente precisa, lembra que o exercício que a professora passava era arme e efetue a conta a seguir, certo? Então, quando a gente vai armar essa conta, a gente precisa posicionar os números, né? Os algarismos que formam o número na sua posição correta. E que posição é essa, né? É o que a gente chama de unidade de milhar, botei aqui 4, né? Unidade milhar, centena, dezena e unidade. E como que a gente sabe esses valores proporcionais? A gente sempre lê de trás para frente o número. Então, o último algarismo desse número, ele vai ser a unidade. Aí, quando você vai andando para frente, o seguinte vai ser a dezena, o seguinte vai ser a centena, e o seguinte, unidade milhar, e assim por diante, porque a gente tem, né, infinitos números aí para analisar. Então, eu trouxe três exemplos aqui só para a gente lembrar esses valores posicionais. Então, 1439. Vamos colocar de trás para frente que fica mais fácil. Então, o 9 vai ser a unidade, o 3 vai ser a dezena, o 4 vai ser a centena e o 1 vai ser a unidade milhar. 371. 1 unidade, 7 dezena, 3 é a centena. Lembra sempre de ver de trás para frente esse número para você saber o valor posicional dele. E por fim, 28, o 8 é a unidade e o 2 é a nossa dezena. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui a nossa continha de subtração. Então lembrando o seguinte, subtração é você tirar, né, daquele número uma determinada quantidade. Isso é subtrair, né? É fazer a operação de subtração lá na matemática. Então, o que a gente vai ter que fazer? O que eu preciso tomar cuidado? Quando eu vou armar essa conta, eu preciso colocar o número que tem valor maior em cima e o que tem valor menor embaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado, que é diferente lá da adição. Da adição, não importava a ordem como você armava a sua conta. Na subtração, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente não pode tirar, né, de um valor menor um valor maior. Isso não faz muito sentido, certo? É só você pensar o seguinte, eu tenho 10 balas para 12 pessoas comerem. Alguém vai ficar sem comer. Então, eu não posso tirar, né, de um valor pequeno um valor maior. Então, por isso que quando a gente arma a conta de subtração, você precisa colocar o número maior em cima. Então, aqui eu já coloquei na ordem para poder facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. 85 é maior que 42, então 85. E aí, quando você for colocar o 42 embaixo para armar essa conta, você tem que lembrar lá do valor posicional que a gente acabou de falar. Então, para você não errar, você escreve o número de baixo de trás para frente, porque aí você consegue organizar as colunas posicionais de forma correta, tá legal? Então,
Claro, né? Você vai colocar de trás para frente, colocando na coluninha de trás para frente do número, né, que está em cima. Então, o 2 vai ter que ficar embaixo do 5 e o 4 tem que ficar embaixo do 8. E assim você não erra esse valor posicional, tá? Porque isso daqui é um erro super comum da gente, tá? Então, vamos fazer a conta de trás para frente, tirando do número de cima a quantidade do número de baixo. Então, 5 menos 2, beleza? Então, 5 menos 2, a gente sabe que é 3. E do número de cima, ó, aí vai para a coluna do lado, imediatamente do lado. Não se pula a coluna para fazer a conta, tá? 8 menos 4, 4. Então, tá aqui. 85 menos 42 dá 43. Agora, vamos fazer esse segundo aqui. Esse segundo, a gente vai escrever, né? 1642. Repara que o 558 ele tem um algarismo a menos do que o 1642. E isso pode acarretar algum errinho nosso. Por isso que é legal você escrever de trás para frente esse número de baixo, porque aí você não erra o valor posicional. Então, abaixo do 2, a gente vai colocar o 8. Abaixo do 4, o 5. Abaixo do 6, o 5. Beleza? Então, cuidado quando você for armar essa conta. E aí, quando a gente olha aqui, o 2, eu posso tirar 8? Não, porque o 2 é menor do que 8, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir emprestado exatamente para o cara que está do ladinho dele, beleza? Para frente do número, sempre andando para frente do número. Então, se o 4 ele vai te emprestar uma unidade aí. Então, o 4 vai virar 3. Com isso, o 2 vira 12. Beleza? Porque a gente está pegando dali do valor posicional dezena, então ele te empresta 10, entendeu? Você tira 1, mas é uma dezena, por isso que fica 10, tá legal? Então, 12, eu posso tirar 8? Agora sim, beleza? Então, por isso que a gente fala, pede emprestado para o do lado. Então, 12 menos 8, 4. Show? Agora, não é mais 4 aqui, é 3. Então, eu vou fazer 3 menos 5. Opa, também não posso. Então, eu vou pedir para o cara que está na frente do 3, que é o 6. Então, o 6 vai virar 5 e o 3 vai virar 13. Beleza? Cuidado para não somar essa unidade aí que ele te emprestou, né? Esse 1 aí que ele te emprestou, cuidado para não somar, que também é um erro comum da gente aí quando faz a conta de subtração. Então, 13 eu posso tirar 5. Isso já tá legal. Então, 13 menos 5 dá 8. Agora aqui, ó, 5. 5 menos 5, posso tirar, que não sobra nada, certo? E 1 não tem nada embaixo dele, então 1 menos nada, só descer 1. Então, a gente tem aí 1084. Então, cuidado que pedir emprestado é sempre para quem está na frente, na coluna seguinte, beleza? Agora a gente tem os números decimais, que são os números com vírgula. E aí eles têm um divisor de águas, que é a vírgula. Esse divisor de águas, ele separa em parte inteira e parte decimal. Tá? Então, a gente fala na frente da vírgula a parte inteira, atrás da vírgula a parte decimal. E todo número inteiro, ele pode ser um número decimal também, porque olha só, quando a gente escreve, sei lá, o número 7, né? A gente também pode escrever como 7,0. Ele tem o mesmo valor, esse 7 e 7,0. Porque quando a gente tem vírgula 0 e não tem mais nenhum número aqui depois do 0, esse cara aqui a gente pode retirar, porque ele não vai alterar o valor numérico. Tá legal? Então, cuidado, mas se tiver assim 7,08, aí já é outra coisa, eu não posso tirar esse 0, tá legal? E aí a gente tem o valor posicional também, porque a gente precisa armar as contas, né? Tanto de adição quanto de subtração, e na aula de hoje é a subtração. Então, a gente tem o divisor de águas, lembra? Que tem a parte inteira. A parte inteira é o que a gente acabou de estudar, unidade, dezena, centena. E a parte decimal, que é o décimo, centésimo e o milésimo. Então, o divisor de águas fica aqui entre unidade e o décimo, beleza? Porque ele que vai separar
Aí, parte inteira e parte decimal. Então, quando a gente vai escrever esses números, eu trouxe dois exemplos aqui. Vamos escrever primeiro a parte inteira. Então, a gente coloca aqui uma vírgula na casa da unidade, tá? Mas também pode colocar no décimo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. 4 na unidade. Lembra que eu falei de trás para frente? 4 na unidade, 8 na dezena, 1 na centena. Já quando a gente vai escrever o valor posicional, né, separar, organizar essa posição da parte decimal, a gente vai fazer de frente para trás, tá legal? Então, o 3 está no décimo, e o 9 está no centésimo, beleza? Vamos fazer aqui outro. Vírgula aqui na unidade, bora escrever a parte inteira primeiro. Lembra que a parte inteira, de trás para frente. 3 na unidade, 2 na dezena. E parte decimal de frente para trás. 7 décimos, 1 no centésimo e 4 no milésimo, beleza? E aí a gente precisa saber esse valor posicional, porque a gente precisa armar a nossa conta de forma organizada, tá legal? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, 63,92. E aí, quando a gente está falando de armar uma conta usando números decimais, a gente tem que tomar cuidado com a vírgula, tá? Então, como é que é a dica que eu sempre dou aqui? Você escreve o primeiro número, que no caso aqui foi 63,92. Quando você for escrever o número abaixo, lembra uma coisa importante, antes de eu falar esse detalhe. Estou fazendo conta de subtração, então o número maior em cima, o número menor embaixo, quando a gente for armar a conta, beleza? Aqui eu já coloquei, né, arrumadinho na ordem que você tem que colocar, mas nem sempre vai acontecer isso, como a gente vai ver nas aulas um pouco mais para frente, tá legal? Então, tem que identificar quem é o número maior para escrever primeiro e o número menor para escrever abaixo dele. Quando você vai escrever esse número menor abaixo, primeira coisa que você vai escrever é a vírgula do número. Por quê? Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula no caso da subtração. Então, vou escrever a vírgula do outro número primeiro. E aí, quando eu for escrever os algarismos desse número, eu preciso obedecer o valor posicional. Lembra da posição? Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever a parte inteira primeiro, que vai ser de trás para frente, que aí eu respeito a coluna, porque a gente já viu que tem números que têm mais algarismos que os outros. Então, a gente precisa organizar direitinho isso daqui. Então, quando eu for escrever o 42,75, eu vou começar com a parte inteira, que é 42. Então, o 2 vai ficar embaixo do 3 e o 4 embaixo do 6. Agora, a parte decimal, lembra? De frente para trás. Então, o 7 embaixo do 9, o 5 embaixo do 2. Beleza? Armamos a conta, agora só correr para o abraço. 2, posso tirar 5? Não. Então, eu vou pedir emprestado para o cara que está exatamente do lado dele para frente, tá? Então, o 9 vai emprestar, vai virar 8. E o 2, né, vou acertar aqui esse 8, e o 2 vai virar 12. Beleza? É o mesmo esquema de subtração lá quando a gente está falando de números inteiros, tá legal? Então, vamos lá. 12 menos 5, 7. Agora é 8, né? 8, posso tirar 7? Posso. Sobra 1. Opa, passei da vírgula, então vamos repetir. Lembra? Vírgula embaixo de vírgula. 3, posso tirar 2? Posso. Então, 1. 6, posso tirar 4? Posso, que vira 2. Então, tá aí 21,17. Beleza? Bora para fechar com chave de ouro, fazer mais uma questão? Então, vamos lá. 160,03 é maior que 5,58, certo? Quando a gente for colocar, né? Quando a gente for colocar o segundo número, né? A gente primeiro precisa escrever a vírgula. Lembra? Vírgula embaixo de vírgula. Quando eu for colocar o outro número, eu vou começar pela parte inteira. Lembra a parte inteira de trás para frente. Então, aqui a parte inteira só é o 5. Então, eu vou colocar o 5 embaixo do 0, tá?
Quando eu vou colocar a parte decimal, de frente para trás. Então, o 5 embaixo do 0, o 8 embaixo do 3. Show de bola? Então, vamos seguir aqui. Agora a gente vai correr para o abraço. 3, posso tirar 8? Não. Então, eu vou pedir para o cara que está exatamente na coluna do lado. Mas o cara é 0. Esse 0 não tem como ele emprestar, não tem nada. Vamos pedir para o cara que está na frente dele, que também é 0. Não tem como ele emprestar nada para a gente. Então, vamos pedir para o que está na frente dele. Opa, o 6 tem como emprestar para a gente. Então, o 6 vai virar 5. Só que ele tem que emprestar exatamente para o cara que está atrás dele. Então, esse 0 aqui vai virar 10. Lembra? Agora, esse 10 pode emprestar para o 0 que estava precisando. Então, esse 10 vai virar o quê? 9, é assim mesmo. E esse 0 vai virar 10. Opa, finalmente ele tem como emprestar para o 3, que era o cara principal aí que estava começando a nossa conta. Então, esse 10 vira 9 e o 3 vira 13. Agora sim a gente pode fazer a nossa conta, beleza? Então, vamos lá. 13, posso tirar 8? Agora posso, que vai virar 5. Essa coluna aqui, ó, apesar de todas essas mudanças, por isso que a gente precisa armar a conta utilizando um determinado espaço, porque a gente pode fazer, né, várias modificações, como a gente viu aqui. Então, nada de escrever tudo muito grudado, porque você vai acabar se perdendo na conta, tá? Então, 9, posso tirar 5? Posso. 4. Opa, passei da vírgula. Vamos repetir ela aqui, hein? 9, posso tirar 5? Posso. Dá 4. 5, tira nada, só descer o 5. E o 1 também tira nada, só descer o 1. E tá aí. Todas as suas dúvidas de subtração não existem mais. E se você não entendeu, volta a esse vídeo, porque tenta fazer de novo, tenta fazer junto, tenta fazer sozinho, porque eu tenho certeza que o sucesso você terá garantido. Tá legal? Valeu, pessoal! E vocês viram, né, que organização é tudo quando a gente está falando de subtração na matemática, beleza? E olha, não esquece, dá o like nesse vídeo para que ele possa chegar a todas as pessoas que estão aí, ó, na batalha para aprender matemática, que sim, é a melhor disciplina, mas a galera ainda tem um pouco de resistência, nada disso, porque ela é o amor da nossa vida. Não pode ficar com esse medo todo. E outra coisa importante, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as novidades que aparecerem aqui. Lembrando que toda semana tem aula aqui no canal, dicas de matemática, tanto aqui quanto no nosso Instagram. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.